bem-vindos ao Logística Plus, a plataforma de conteúdo digital da Plus Cargo. Hoje vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver com liderança moderna. Você é aquilo que você fala? A forma como os líderes se comunicam está cada vez mais moldando a cultura das empresas, tornando-as mais humanas, inovadoras, inclusivas e autênticas. Para essa conversa, convidei o Rodrigo Casado, CEO da Movecta, que é um grande parceiro nosso, uma super referência nas redes sociais. Rodrigo Casado, muito obrigada. Você inspira muito a gente quando o assunto é liderança, por isso que quando a gente pensou nesse tema, você foi a primeira pessoa que passou pela nossa cabeça. Legal, Soraya, obrigado pelo convite, obrigado eu acho que esse convite já tinha sido feito já há um bom tempo, já que a gente vem tentando fazer É, esse papo, e que bom que vocês trazem um assunto tão importante, tão bacana, e um assunto que, de alguma forma, impacta qualquer que seja o segmento, qualquer que seja a empresa, qualquer que seja o momento de vida de quem está nos ouvindo e quem está nos vendo, né? Então, acho que vamos tentar fazer um papo que agregue bastante valor aí para todos que investiram um pouquinho de tempo para olhar o que nós estamos aqui conversando. isso aí, ó. E para começar, vou te fazer uma primeira pergunta. Como é que você vê a relação entre a comunicação de um líder e a cultura da empresa? Tá, vamos tentar trabalhar aqui um pouco de reflexões que são importantes, né? Primeiro de tudo, eu até tenho dentro da Movecta uma trilha de liderança que a gente faz um desenvolvimento para os líderes, desde supervisão até diretoria, né? E todas as trilhas têm o tema comunicação como pelo menos um, se não mais módulos dentro daquela trilha, né? Isso não é coincidência, não é acaso, não é aleatório. A escolha do tema comunicação é para ser talvez o tema mais relevante dentro da formação do perfil e competência de um líder para que ele possa exercer a liderança da melhor forma. Ontem mesmo eu estava fazendo o encerramento de um desses módulos para a turma de supervisores e o tema era lideranças que inspiram, lideranças que, de alguma forma, engajam os times. E ficou claro dentro dessa conversa que, sem uma comunicação clara, uma comunicação transparente, uma comunicação frequente, uma comunicação realmente efetiva, é muito improvável que os times se engajem, os times comprem aquela mensagem, é muito improvável que as coisas aconteçam. Quando a gente fala de cultura de empresa, a gente também tem que fazer aqui algumas reflexões em linha do que muitas vezes é necessário se combater, né? As empresas elas vão lá e criam seus planejamentos estratégicos, ou às vezes nem precisa ser tão sofisticado, mas elas criam uma ideia de objetivo. Elas criam missão, visão, valores, colocam quadros, botam nas paredes, botam no site da empresa, no perfil do LinkedIn, mas eu costumo dizer que a cultura da empresa é o comportamento que está no corredor das empresas, é o como os colaboradores de fato absorvem aquela mensagem e, mais do que isso, como que eles se comportam. Então, eu tiro a cultura do quadro e da parede e a gente transforma em cultura é o que de fato acontece, né, na empresa. E aí, quando a gente linka esses dois assuntos, a comunicação com a cultura, elas têm uma conexão, acho que quase que total, porque não há como os comportamentos dentro de uma empresa serem alinhados aos esperados sem que o líder tenha uma comunicação clara, transparente, efetiva, frequente com os colaboradores do que ele espera e do que ele busca como comportamentos para que aquela empresa consiga atingir os objetivos. Então, eu penso muito nessa questão da conexão entre comportamento, comunicação e a influência do líder em exercer essa comunicação de forma efetiva, eficaz em cima dos colaboradores, para que eles percebam
e se comportem da forma o que é esperado. E aí a cultura ela acaba sendo uma consequência dessa conjunção de comportamentos e atitudes dos próprios colaboradores. Quais são os maiores desafios que você considera na construção de uma cultura organizacional forte, alinhada com os valores pessoais do líder? Bom ponto também. Assim, existem vários desafios, mas vamos lá, né? Primeiro, a cultura organizacional, que acaba sendo um pouco desse comportamento nos corredores e comportamento dos colaboradores, ela vai ter maior facilidade de ser absorvida e praticada quanto maior for a conexão entre os seus valores pessoais, e aí não necessariamente do líder, mas de qualquer pessoa que faz parte da empresa, com aqueles valores. Então, eu vou dar um exemplo. Se a empresa coloca como dentre um dos seus valores a segurança e entende que o comportamento seguro é algo esperado dos colaboradores, mas a pessoa que trabalha naquela empresa ela não considera a segurança algo relevante, ela acha que tomar riscos é o caminho e ela acha que fazer desvios de processo, que os fins justificam os meios e que se der certo é bom e está tudo certo, essa pessoa ela vai ter mais dificuldade de se adequar à cultura organizacional de uma empresa que tenha dentro dos seus valores a segurança. Então, eu costumo dizer que a comunicação do líder e a comunicação bem clara e transparente do que se é esperado ela é relevante, mas o match entre os seus valores pessoais e os valores da empresa, ele é preponderante para que exista, de fato, um comportamento único e muito alinhado aos valores que a empresa estabeleceu como os valores dela. Então, assim, e tem empresa de todos os tipos. Eu costumo dizer para as pessoas que se elas não se identificam, às vezes, com uma empresa que elas estão nesse momento, pode ter certeza de que devem existir empresas que tenham valores mais próximos ao que ela acredita. E não tem nada de errado nisso. Acho que assim, e existem momentos de empresa também, às vezes dentro de uma história, pega a Movecta novamente como exemplo, ela é uma empresa de 70 anos. Certamente ela passou por várias fases em que os valores e os comportamentos esperados tiveram alterações dependendo da fase que aquela empresa estava. Então, às vezes, uma pessoa pode se identificar com aquela fase, com aqueles valores e com aqueles comportamentos, e pode chegar algum momento que ela fala, ó, agora eu já não estou me identificando mais, e aí, de fato, ela tem que entender que isso é também normal e comum e esperado, e que ela vai buscar algum lugar que tenha esse link e esse match perfeito entre os seus valores e o que a empresa vende, porque se não tem, eu costumo dizer que o colaborador que está numa empresa e o líder que está numa empresa que ela não tem um match bacana entre valores pessoais e os valores profissionais ali daquela empresa, ela vai todo dia ir para o trabalho de forma meio que quase que sacrificante, sabe? Meio pesado, e não vai ser gostoso, não vai ser natural. E o líder tem que ser natural, o líder tem que ir para o trabalho entendendo que ele não está só representando a empresa, ele está representando o que ele acredita, porque aí ele consegue ser mais vigoroso, mais enérgico, mais verdadeiro, e o funcionário, no final das contas, ele gosta disso, ele gosta do líder que fala de verdade, ele não fala só porque politicamente seria esperado que ele falasse aquilo, né? Excelente, excelente. Eu sempre digo isso, que se a pessoa não está alinhada ao que a empresa acredita, não funciona, não vai. É tentar colocar um sapato 36 num pé 39, né? Não encaixa. E Soraya, as pessoas notam, porque assim, eu costumo dizer que esses reality shows que tem na televisão, eles são uma boa analogia com o ambiente de trabalho, né? A pessoa consegue ficar no personagem, às vezes por um dia, por uma semana, mas ela não consegue É, ficar no
personagem por um tempo muito grande. Então, você ser líder, você ir para uma empresa que tem valores desconectados aos seus valores. No primeiro mês, no segundo mês, você vai fazer um personagem e vai falar coisas que politicamente são bem aceitas dentro daquele ambiente. Mas em algum momento aquilo não vai mais soar verdadeiro, e se você passar a não ter um discurso verdadeiro, os seus liderados vão imediatamente perceber aquilo e eles vão absolutamente questionar a sua liderança, porque você não está sendo o que você diz, você não está fazendo o que você efetivamente está pregando ali, entendeu? Então, acho que isso é mais importante ainda, a importância da conexão entre seus valores e os valores da empresa. Sem dúvida. Outra coisa importante é que a liderança autêntica envolve mostrar vulnerabilidade, né, em alguns momentos. Como você lida com isso e como isso impacta a confiança na equipe? Esse assunto, vulnerabilidade, né, é um assunto que, ainda bem, cada vez mais tem se tornado comum, né? Era muito natural pessoas acharem que um profissional, por exemplo, depois que virou CEO, ele não pode falhar, não pode chorar, não pode ter medo, não pode ter insegurança. E tem que saber de É muito tudo, né? comum, tem que saber de tudo, e comportamentos que justamente tentavam esconder essa vulnerabilidade, né? Então, aquele cara que tudo que era perguntado, por mais que ele não sabia, ele queria dar uma opinião, ele já queria falar, ele queria mostrar que ele conhece de tudo, que ele sabe de tudo, que ele não precisa de ajuda e que ele tem controle sobre a situação. Eu acho que ao longo do tempo isso foi sendo desconstruído. Acho até que ainda tem muita construção dos líderes que se posicionam ainda como perfeitos e como super-heróis, o que é ruim. Eu já diria de antemão que é muito ruim. E por que é ruim? Porque eu vejo um movimento muito grande hoje de personificação das empresas e até mesmo dos líderes, né? O que significa isso que eu quero dizer? É comum hoje você ver numa rede social, às vezes, o executivo daquela empresa, pelo fato dele mostrar que ele é gente de carne e osso e que ele tem time de futebol, que ele tem gostos, que ele tem hobbies, existe uma conexão muito maior das pessoas quando ele mostra isso do que quando ele apenas fazia vídeos institucionais bem quadrados da marca, da empresa. E existem empresas hoje que até usam isso a favor das suas próprias campanhas de marketing, ou seja, eu vou colocar o meu líder falando como ser humano, como gente que erra e que faz. Voltando para o lado da liderança e voltando para o lado das equipes, você ser um líder capaz de falar com a sua equipe, eu não sei o melhor caminho, eu preciso de vocês para a gente trocar ideia e chegar a essa conclusão, ou você dizer para a sua equipe, eu errei naquela decisão que eu tomei, ou eu fiz errado tal coisa ou tal ação, eu digo para você que você ganha enormes pontos daquela equipe para aquela equipe te enxergar de forma humana e te tratar de forma humana, entendendo que você é de carne e osso, que você erra, assume o erro e que você tem as mesmas vulnerabilidades que ele tem, e isso aproxima. Então, quando você se demonstra vulnerável, porque todo mundo é vulnerável, mas quando você se demonstra vulnerável, você aproxima você do seu liderado. Você faz com que seu liderado fale aquela frase básica, né? Eu achei que você era, mas você é normal, né? Tipo, não, normal todo mundo é, mas no Você é final igual a das mim. contas, isso, acho que a ideia que ele quer sinalizar é quase que tipo assim, eu imaginava que, sabe, mas não é nada disso. Se no final de semana você torce lá pro seu time, eu vi você na rede social chorando tal coisa, fazendo tal coisa. Então, de fato a vulnerabilidade é de fato uma. Se o líder souber demonstrar essa vulnerabilidade, e que não significa demonstrar fraqueza,
Isso Uhum. significa demonstrar que você tem incertezas, tem inseguranças, mas que você, como líder, está buscando que essas incertezas não existam mais, que sabe, você não pode ser passageiro. Você é líder, você decidiu ser comandante. Você não pode ser passageiro do negócio, mas ao mesmo tempo, mesmo como comandante, você precisa deixar claro que você não tem controle sobre tudo, que você não tem todas as respostas e que você depende do time para aquelas respostas também. Acho que no momento que você usa isso de forma inteligente, você consegue aproximar ainda mais os seus liderados de você e consegue exercer uma liderança ainda mais bacana e mais efetiva. Rodrigo, e às vezes, inovação gera um pouco de insegurança na equipe, né? Como que um líder pode inspirar a inovação dentro da equipe, sem que a inovação seja vista como vou perder meu emprego, isso não tá legal, a pessoa fica insegura muitas vezes, né, com a Claro que, inovação. claro que fica. A cultura de inovação já é algo muito complexo, né? Porque muitas empresas e muitas empresas querem colocar inovação como sendo um dos valores e um dos temas para serem discutidos, e muitas vezes não lembram e não entendem que para fazer uma transformação digital, você precisa fazer uma transformação cultural. É, Transformação digital não se trata de sistemas ou de equipamentos. Transformação digital trata-se de pessoas. Porque se aquelas pessoas não estiverem prontas para utilizarem os equipamentos, os sistemas e as inovações, de nada vai adiantar a solução. E pouco se fala sobre isso, sabe, Soraya? Às vezes o tema inovação, ele vem meio que top-down e vem meio que normalmente através de projetos que vão aumentar eficiência e que normalmente acabam reduzindo posições de trabalho ou alguma coisa nesse sentido. E aí isso gera uma série de inseguranças naturais, porque as pessoas começam a linkar, olha, se vai vir inovação é porque vai ter algum impacto para mim. E eu acho que como é que você combate isso é justamente com a comunicação cada vez mais clara e efetiva do tema. Então, vou dar um exemplo. Quando você tem um armazém e você quer implementar um WMS dentro desse armazém, e você, porventura, é uma empresa que não tinha ali um sistema e precisava de uma pessoa que andasse nesse armazém para contar posições vazias e colocar uma planilhinha no papel. Quando essa pessoa enxerga que você está implementando um sistema, por exemplo, que esse sistema automaticamente vai saber as posições vazias e cheias, essa pessoa ela pode olhar isso, se ela não for bem comunicada, se ela não estiver bem envolvida, como sendo, olha, estão implementando alguma coisa para acabar com o meu emprego. E aí essa pessoa ela vai ter todas as preocupações e situações que a gente acabou de falar aqui antes. Mas aí como é que o líder pode transformar esse limão numa limonada, né? Mostrando para essas pessoas que aquele sistema, sim, vai eliminar atividades que não agregavam valor, mas que outras atividades que agregam valor vão surgir. E que com aquilo as pessoas podem ter um desenvolvimento profissional ainda maior e que hoje ela sabia só contar espaços, amanhã ela pode saber fazer outras coisas que vão gerar ainda mais valor para ela. Quando as pessoas começam a entender que a inovação pode ser uma porta para o seu desenvolvimento profissional, acho que as pessoas começam a aceitar a ideia de forma muito mais natural. Um outro ponto da inovação que eu costumo ver como um grande erro dentro do mercado de trabalho, além dessa questão de que toda inovação gera perdas de postos de trabalho, é a ideia de que para inovar você não pode estar aberto a falhas, pelo contrário, você precisa ser uma empresa que seja muito mais consciente de que quanto mais você testa, mais você vai falhar, mais você vai errar. E que é justamente na quantidade de erros que você vai aprendendo, melhorando, sofisticando para que você inove de fato de forma consciente. Então, é difícil você ter um ambiente inovador
e ser um ambiente que não tolera falhas. E hoje eu vejo empresas querendo ser inovadoras, mas na primeira falha atuando de forma punitiva, atuando de forma a não aceitar aquela falha. Não. E aí tem aquelas questões, né? Falha rápido, testa rápido, entrega rápido, e se der errado, faz outra coisa. Então, a cultura de inovação, ela precisa vir com uma tolerância maior ao erro, e ela precisa vir com uma comunicação mais efetiva do que aquilo ali pode agregar no desenvolvimento profissional de cada pessoa. Acho que com essas duas coisas bem alinhadas, você consegue navegar bem do ponto de vista de inovação dentro da empresa. Excelente. Agora me conta uma coisa. Como que você garante que todas as vozes na Movecta sejam ouvidas e consideradas nas decisões? Não na Movecta, né, no geral. Sim, Mas me fala não, como é que você faz na empresa para a gente copiar. mas é um bom ponto, porque assim, nem eu tenho a fórmula para isso. Assim, e eu sou um cara muito ativo na rede social, eu sou um cara muito ativo no LinkedIn e isso já demonstra uma certa vulnerabilidade, porque ali é um telhado de vidro, porque eu tenho, sei lá, 50 mil pessoas ali me seguindo que podem escrever quando eu escrevo alguma coisa que, ó, isso aí não é nada disso, ele não faz nada disso, e eu tô suscetível a esse tipo de situação o tempo todo, então eu já mostro ali, de alguma forma, um espaço para mostrar que eu sou normal, igual às outras pessoas quando eu publico coisas ali. E quando eu começo a escrever ali coisas, Soraya, muitas coisas que eu escrevo ali, eu ainda vejo ao longo da minha trajetória, quando eu vou conversar na unidade com algumas pessoas, as pessoas falam assim: poxa, eu vi aquela publicação que você fez, mas aqui não está exatamente daquela forma. Então, nesses momentos que eu recebo esse tipo de feedback, eu recebo esse feedback entendendo que ainda tem uma trilha muito grande pela frente até que eu consiga garantir que o que eu falo e o que eu acredito está sendo realmente cascateado por toda uma organização. E, de novo, né, existem pessoas que estão nos vendo aqui que trabalham em organizações que têm 5 pessoas e existem pessoas que estão nos vendo aqui que têm organizações de 10 mil pessoas. Eu posso dizer que no caso, por exemplo, da Movecta, que tem mais de 1.000 pessoas, eu dependo demais de que todas as camadas de liderança, desde o supervisor até os diretores, que eles estejam em sinergia no que eles falam e que eles estejam com uma comunicação bem coesa, porque quanto mais há discrepâncias entre as comunicações, mais dificuldade você tem de arrastar essa mensagem até embaixo e mais você tem também de trazer essa mensagem de baixo até em cima. Então, eu acho que o primeiro ponto para que todos sejam ouvidos é você ter a capacidade de garantir que as lideranças elas estão muito coesas no que elas entendem como que elas precisam e que elas conseguem comunicar bem para baixo e que elas conseguem também ter os ouvidos para que as coisas sejam comunicadas para cima. Ou seja, esse caminho para baixo e para cima precisa existir, essas pontes precisam estar construídas. E elas estão construídas quando os líderes estão se comunicando de forma semelhante. Outros pontos que a gente tenta utilizar dentro da empresa, dentro da minha experiência, eu acredito muito nos líderes que não são os líderes de PowerPoint, né? Então, eu acredito muito nos líderes que vão nas unidades, que vão de fato lá onde as coisas estão acontecendo para conversar e colocar sua cara a tapa. Mais uma vez, existe muita dificuldade, às vezes, de um líder de falar: mas eu não vou reunir os empilhadeiristas da minha unidade, porque eles devem estar cheios de reclamação. Olha que maluquice, eu vou reunir, eles vão me reclamar uma porção de coisa e pelo contrário, você tem que ir lá e você tem que dar essa cara a tapa, porque eu vou garantir o seguinte, tá? Eu faço um programa, por exemplo, de bate-papo que a gente sempre seleciona 15 pessoas diferentes. Toda vez que eu vou nas unidades, eu vou nas unidades uma vez por mês em todas as nossas unidades. A gente vai bastante nas unidades. No início, ninguém falava, ninguém reclamava, ninguém apontava nada. Teve que se estabelecer confiança.
Depois que se estabeleceu confiança, eles começaram a falar. E hoje eles não param de falar, eles falam bastante. E o meu pessoal desespera, porque assim, eles falam, pô, você vai lá na unidade, o cara reclama de um monte de coisa, mas eu não faço ingerência. Então, eu, como líder, eu vou na unidade, por exemplo, eu ouço, eu deixo claro para aquelas pessoas que eu estou ouvindo, mas que quem resolve aquilo são os líderes deles. E que aí eu incentivo eles a falarem com os líderes deles, e aí dali em diante, obviamente, aquilo acontece e aquilo é resolvido. Mas eu acho então que acho que o grande segredo para que você consiga construir as coisas através das pessoas que estão trabalhando na empresa é você estabelecer uma comunicação coesa entre lideranças e você estabelecer o pilar de confiança entre as pessoas. As pessoas nunca vão falar para você, quer seja você seja o responsável por um escritório de 5 pessoas ou de 5.000 pessoas, o seu colaborador nunca vai falar para você algo que ele acha que pode ser melhorado se ele não confia que aquela comunicação, que aquilo que ele está falando não vai ser retalhado, não vai ser de alguma forma utilizado de forma equivocada. Tem um livro que é Os 5 Desafios das Equipes, que é do Patrick Lencioni, que dentre os 5 desafios, o primeiro é a falta de confiança. Então, você não tem como ter uma comunicação efetiva dos funcionários dando feedback, falando o que eles podem melhorar, o que a empresa pode melhorar, as coisas que devem acontecer, se você não tiver estabelecido confiança nesse ambiente. Então, estabelecer confiança e uma comunicação coesa seriam minhas dicas para que a gente consiga ouvir os profissionais e aí sim fazer uma gestão participativa em que eles possam, de fato, se sentirem pertencentes à decisão, entendeu? Legal. Ó, minha última pergunta, tá? Eu vou falar de desafio, que a gente tem pouco, né, na logística, ultimamente. O comércio exterior no Brasil, a gente quase não tem, né? Tudo flui bem. Como que você transforma os desafios do dia a dia em oportunidades de crescimento para a equipe e para a empresa? Então, é um pouco até do que a gente falou um pouco na inovação, né? Uhum. Você tem sempre que transformar esses desafios que vão acontecer sempre, como você mesmo disse, nós vivemos num mundo que muda muito e que traz desafios naturais, e eu acho gostoso, eu acho que o ambiente que muda e que é desafiador, ele traz grandes oportunidades, você precisa justamente transformar essa visão das oportunidades, trazer isso de forma numa comunicação acessível e demonstrar para os colaboradores de forma bem clara o como que cada um ganha com aquilo, né? Então, você pode passar por crises, por pandemia, por guerras, por situações de catástrofes ambientais ou até mesmo por problemas financeiros dentro da própria empresa, e por qualquer que seja a situação, se o líder tiver uma visão clara de oportunidades de aprender coisas novas, oportunidades de entrar em novos mercados, oportunidades de acelerar investimentos em coisas que não eram naquele momento talvez a prioridade. Mas aí ele pega tudo isso, entrar em novos mercados, fazer novos investimentos, escolher novos caminhos. Ele pega tudo isso e traduz isso de forma acessível para os colaboradores, principalmente para dizer para os colaboradores o que eles ganham com isso, porque o líder não pode esquecer que quando ele fala com o liderado, ele está falando com uma pessoa, e aquela pessoa tem interesses profissionais e pessoais. É muito ruim quando o líder chega e fala assim: não, nós vamos entrar nesse mercado porque a empresa vai fazer muito lucro nesse mercado e vai crescer. Legal, essa é uma visão que ele poderia estar falando com o acionista da empresa, que aí é o interesse do acionista da empresa, mas com um colaborador, por exemplo, um supervisor de transporte, essa pegada de que aquele desafio vai gerar maiores lucros para a empresa, para ele ali não vai pegar. Mas aí você pode falar, não, porque aí nesse desafio a gente vai ter que entrar
também na carga fracionada, a gente vai ter que entrar também em tal coisa. E com isso você vai aprender também esses mercados e você vai se desenvolver como profissional e ser um profissional mais completo. Opa, agora eu falei o idioma do cara, agora ele entendeu onde é que ele ganha com isso, agora ele entendeu como é que o desafio se transforma em oportunidade e ele vai me ajudar. Então você tem que pegar a mensagem e interpretar ela e traduzir ela para o que o teu público que vai ouvir essa mensagem gostaria de ouvir. E um papel do líder muito relevante na comunicação é esse, é conhecer o público-alvo. Se ele está falando com o time de operações, ele tem que ter um nível de comunicação. Se ele está falando com os acionistas, é outro nível de comunicação. Se ele está falando com o cliente, é outro nível de comunicação. E, de novo, ele tem que ter a capacidade de fazer as adaptações da mensagem para que aquela mensagem se transforme num combustível de incentivo para que aquela pessoa busque se desenvolver com aquela mensagem, né? E no desafio é que aparece a criatividade, né? Que a gente consegue ser criativo para sair dela e arrumar soluções também, né? Às vezes a gente fica tanto olhando o problema que não consegue olhar para o que a gente poderia tirar daquilo, né? Mas, Rodrigo, minha última pergunta foi essa. Eu quero te agradecer muito, foi um bate-papo sensacional. A gente estava me devendo faz tempo, agora eu vou querer gravar outros, tá? Então, você já prepara um horário na tua agenda. Mas eu quero te agradecer muito, foi muito gostoso mesmo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão tirar bastante proveito dessa conversa, porque ela é profunda, dá para a gente ficar aqui conversando horas sobre liderança, né? E passa para os nossos ouvintes, qual que é o teu, como é que você está eu imagino que seja Rodrigo Casado, né, no LinkedIn, imagino, não sei, né, porque eu te sigo, para as pessoas te seguirem, né, Então se é quiserem isso. aprender mais, porque eu sei que você tem bastante conteúdo lá, né? Eu primeiro agradeço aí o convite, concordo contigo, é um papo que pode ser um papo muito extenso, vários capítulos, e a gente sempre vai ter, de alguma forma, algum tema bacana para contribuir. Espero que as pessoas que tenham visto gostaram e trouxeram alguns insights para que, de alguma forma, se desenvolvam profissionalmente e pessoalmente. E no LinkedIn, que é realmente a rede que eu fico mais ativo, Rodrigo Casada, é só ir lá e eu tento sempre gerar algum tipo de conteúdo, pelo menos na semana, para gerar justamente esses pontos de reflexão sobre o papel do líder dentro de uma organização e dentro principalmente do papel dele de influenciar positivamente a vida das pessoas. Legal. Mais uma vez, obrigada. Quero agradecer a todos que assistiram esse episódio. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.